Você que é inscrito em nosso canal, seja bem-vindo a esse bate-papo, esse estudo a respeito das profecias sobre o fim. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu quero te convidar a dar uma checada aí na sua inscrição, se ela está ativa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Venha participar conosco, esse grupo que quer levar informação àqueles que necessitam para se preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos um assunto especial, e é um assunto que foi pedido muito pelos nossos inscritos no canal. Nós vamos estar falando sobre o pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Então, primeiramente, vamos definir. O pré-tribulacionismo está relacionado ao arrebatamento em relação à tribulação. Isso também é um pós-tribulacionismo. Então, o pré-tribulacionismo, eles acreditam que o arrebatamento se dará antes da tribulação. Alguns ainda acreditam que talvez é o mesotribulacionismo, que pode se dar na metade da tribulação, após 3 anos e meio. E pós-tribulacionismo acredita que o arrebatamento se dará após a tribulação, após os 7 anos de tribulação. Então, reforçando, o pré-tribulacionismo, acredita no arrebatamento em 2 etapas. A primeira etapa, ele é secreto, ele é destinado à busca da igreja, do encontro com Jesus, com a sua igreja nos ares. A segunda etapa todos vão ver, e ele virá com aqueles que foram arrebatados. Então, na primeira etapa, ele virá para buscar os seus, e na segunda etapa, ele virá com os seus. Então, os pontos favoráveis a essa doutrina, então, eu quero dizer que tanto um como do outro lado tem muitos argumentos, e argumentos até consideráveis. Vamos ver primeiro os pré-tribulacionistas. Primeiramente, eles aguardam que Jesus, para livrá-los do tempo da ira, do tempo da tribulação. Está lá alguns textos, que se referem a isso. 1 Tessalonicenses 1,10. Esperar a seu Filho dos céus, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Então, Jesus vai nos livrar da ira, Não vai ser na ira, não vai ser durante a ira. E a ira significa a tribulação. É o tempo do dia do Senhor, é o tempo das trombetas da tribulação. E tem outro texto que o Senhor nos diz que Ele não nos destinou à ira. Também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2 e 4, diz assim: porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, aqui ele está falando que virá o dia do Senhor, o dia da tribulação virá como um ladrão, e que a igreja não está destinada a esse dia, e ela vai estar apercebida. Ela não sabe exatamente o dia, ninguém sabe, mas pelos sinais que foram nos deixados, ela pode antever, ela pode perceber a proximidade da tribulação. E um dos grandes sinais é a manifestação do Senhor Jesus Cristo, a manifestação do anticristo. Então, Jesus não vem antes que o anticristo se manifeste. E a igreja provavelmente vai ter condições de conhecer esse anticristo antes mesmo um pouco que ele manifeste. Quando ele vai fazer um acordo de paz, vai ser com as principais religiões a partir de Jerusalém. Quando esse acordo ele for lavrado, já pode perceber que a tribulação está aí. Então ela não vai ser pega de surpresa, mesmo não sabendo os dias exatos. Em Apocalipse 3:10,
aqui fala sobre a igreja da Filadélfia. Então, a igreja de Laodiceia e Filadélfia é uma representação das igrejas dos últimos tempos, né? E a igreja de Filadélfia recebe uma promessa que ela seria poupada, ela seria livrada da tribulação que atingiria todos os povos. E aqui é uma disputa. Os pré-tribulacionistas reafirmam que nos originais que ela seria tirada fora, né? Essa poupada é de fora, de não participar, ao contrário que alega os pós-tribulacionistas, que seria poupada dentro, né? Mas então aí é um campo para a gente meditar com mais profundidade. Também o livro de Apocalipse, capítulo 7, 9 e 17, é disputada pelas duas alas, né? Aqui fala que a igreja está no céu, lá no trono, com os 24 anciãos, com os seres viventes, e o anjo pergunta para João quem era esse, ele não soube responder, falou: esses são aqueles que vieram da grande tribulação, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E esse pessoal de toda tribos, nações e povos, né? Se refere à igreja. Então, os pré-tribulacionistas falam como não houve arrebatamento se a igreja está lá nos céus antes que as taças veio. E os pós-tribulacionistas falam: olha, como não houve tribulação se a Bíblia está afirmando que esses são os que vieram da grande tribulação. Então, aí os argumentos são sólidos de ambas as partes, né? E outra questão também que nós já falamos, que vamos lá ver em Tessalonicenses, né? Acho que é 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então tá bem próximo aqui, capítulo 2, o verso, vamos trazer a Bíblia aqui para mais próximo, né? Verso 5 em diante, né? Não vos lembrais quando ainda estava convosco do que vos dizia estas coisas, e agora vós sabeis o que detém para que a seu próprio tempo seja revelado, porque o mistério da iniquidade já opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua da sua vinda, né? Então, aqui fala que tem algo que detém a plena manifestação do anticristo, cujo espírito já operava na terra. O que impedia o anticristo se manifestar? Ou é o Espírito Santo ou a igreja, e tem pensamentos diferentes. Então, enquanto tem o Espírito Santo, enquanto tem a igreja apenas, o inimigo, ele age, mas não pode se revelar plenamente. E agora o pós-tribulacionismo, então o que eles apregoam, que o arrebatamento é único, ele é visível, não tem nada de secreto, e vai se dar após os 7 anos da tribulação. E eles alegam que isso faz parte do histórico do relacionamento de Deus com o seu povo. Ele nunca poupou o seu povo, a não ser com algumas exceções. Mas você vê que lá no Egito, Israel não foi poupado, mas foi protegido, e a própria igreja, muitos apóstolos foram martirizados, né? Eles tiveram que enfrentar a perseguição. Então eles creem que também se dará no final dos tempos. Outra coisa que eles alegam, que os pais da igreja acreditaram, nunca falaram a respeito dessa vinda em 2 fases, sobre um arrebatamento secreto, o arrebatamento secreto, que a sua igreja não passaria pela tribulação. Então mesmo o pessoal da Reforma, Calvino, Lutero também nunca anunciaram isso aí, eles sempre achavam que a igreja passaria pela tribulação. Então eles começam a falar que essa doutrina ela veio com os pentecostais lá no século XIX, XX, que começou a surgir
essa doutrina desse arrebatamento da igreja, livrando-a do livramento. Então, os pentecostais que divulgou muito essa doutrina, né? E que hoje ela cresceu muito, ela tomou conta e hoje está sendo refutada por pessoas estudiosas da palavra de Deus. Outra coisa que eles alegam que não há textos tão claros na Bíblia sobre arrebatamento secreto e em 2 etapas, o que os pré-tribulacionistas refutam, que tem textos consistentes, né? Outra coisa que eles falam é que a Bíblia prova que haverá santos na tribulação. O Apocalipse 13, 7 já fala que o anjo responde: esses são os santos que vieram da grande tribulação. E os pré-tribulacionistas refutam, né? Vocês estão lá porque houve um arrebatamento prévio. No verso 29 de Apocalipse, fala: e eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e Deus desceu fogo que saiu dos céus e os devorou. Então ele fala que em Jerusalém havia os santos durante a tribulação. Outra coisa, né, ele fala que na ressurreição dos mortos se daria, né, a ressurreição dos mortos daria no arrebatamento, mas ao soar da última trombeta. Tá lá em Tessalonicenses fala da trombeta, e lá em 2 Coríntios 15, 5 fala ao som da última trombeta, e que eles fazem essa ligação com a última trombeta, a 7ª trombeta de Apocalipse, o que os pré-tribulacionistas refutam. Então, o que fica de tudo isso, queridos, que são muita gente séria que defende um ou outro lado. Então tem muitas pessoas que afirmam: olha, eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza. Eu acho que aquele princípio da humildade para a interpretação da palavra de Deus tem que ser aplicado agora. Não dá para afirmar, porque tem gente séria com argumentos sólidos de um lado ou de outro. E nós devemos respeitar e ter humildade de reconhecer que ainda falta alguma revelação a respeito do fim dos tempos. E mesmo ainda tem um grupo de pessoas que acham que já passamos pela tribulação, mas é outro assunto que nós vamos tratar posteriormente.